vamos abalar a festa. Obrigada. Hoje, a Millicent vai apresentar uma coleção muito especial que celebra o manter-se fiel ao que se ama. O nome da coleção é Moda e Magia. O primeiro tópico escolhido para o nosso trabalho foi o beneficiamento, que é o setor responsável pelo enobrecimento dos tecidos utilizados na indústria. Ele se divide em primário, secundário e terciário. O primário consiste nos tratamentos destinados a remover impurezas de materiais têxteis para torná-los adequados ao tingimento, à estampagem ou ao acabamento final. Podem também ter como objetivo tornar o artigo branco. O secundário visa atribuir cor ao substrato têxtil, agregando valor ao produto. É dividido em tinturaria, que é o processo que tinge as fibras por completo, tornando a frente e o verso do tecido igualitários. E estamparia, que, diferente da tinturaria, visa colorir ou descolorir áreas específicas do substrato têxtil, formando desenhos. Por último, temos a etapa dos acabamentos finais do produto, que chamamos de beneficiamento terciário, que melhora as características do tecido, proporcionando brilho e toques marmorizados, respingos, impermeabilizantes, amaciamento e acabamentos entre chamas, entre outros. Nos aprofundaremos no tópico beneficiamento secundário, onde falaremos especificamente da estamparia. A estamparia têxtil nada mais é que a confecção de estampas para o mercado de roupas e tecidos, podendo ser digital ou artesanal manual. Hoje em dia, a estamparia mais comum é a estamparia digital têxtil, mas algumas técnicas de manual ainda podem ser usadas em peças com toque mais hippie ou caseiras, por exemplo. Há diversas técnicas de estampagem, entre elas a estamparia manual, que é múltipla e possui vários segmentos, como o stencil, o grafismo e o carimbo. Existem também processos de serigrafia, transparência e sublimação. Qual a melhor estampa para sua peça? A atriz Blake Lively no Carpet Red do Met Gala 2022, usando Versace, alta costura. Nas passarelas, os designers demonstram seus sentimentos expressivos nas peças. Aqui nós temos um exemplo de estamparia na alta costura. O excelentíssimo Christian Dior usou como inspiração para a coleção o projeto Vetrata de Poesia Visiva de Lúcia Marcucci. Moda caseira. Estampas de animais usadas no cotidiano e presentes nas lojas da sociedade de consumo. Silkscreen. Também conhecido como serigrafia, o silkscreen é uma técnica feita por meio da impressão por telas e utiliza tintas para tecido. Essa é uma das técnicas mais conhecidas de estamparia, e com ela você poderá criar diversas texturas e efeitos. O silkscreen é feito com a aplicação de tinta em uma tela de nylon perfurada e transferida para o tecido por meio dos furos da tela. Como não existe restrição de quantidade de cor, quanto mais cores o desenho tiver, mais caro você poderá cobrar pela peça, pois é necessária uma tela diferente para cada cor. Esse método geralmente é utilizado para estampar fotos.
Nosso segundo tópico são os fluxos de produção do vestuário. O planejamento de coleção é a definição escrita e cifrada do que serão as peças da coleção: estilo, forma, material, cores, preço e quantidade. É necessário criar roteiros a fim de guiar as atividades para o alcance dos objetivos. Nesse momento, vale ter dados históricos e metas em mãos, por exemplo, a fim de um melhor direcionamento. Fundamentar as ações com base em dados é essencial dentro de um planejamento de produção. Os estoques são os materiais ou produtos que ficam fisicamente disponíveis pela empresa até o momento de ingressarem no processo produtivo ou seguirem para a comercialização direta ao consumidor final. Risco, enfesto e corte são as partes de modelagem, onde o risco é feito através de um croquis, que é um esboço de como deverá ser feito o modelo da roupa. O enfesto é a operação pela qual o tecido é estendido em camadas, completamente planas e alinhadas, a fim de que sejam cortadas em pilhas. E o corte, que de acordo com o molde que foi desenhado, o tecido será cortado. A preparação para a costura consiste em lavar e secar previamente o tecido, evitando que seu projeto acabado encolha na lavagem após ser costurado e evitando também o enrugamento ao longo das linhas de costura. A costura é literalmente coser as diferentes partes da peça, utilizando máquinas e outros instrumentos apropriados. A limpeza da peça, como o próprio nome diz, é limpar a peça após costurada. A passadoria é o tipo de estabelecimento que fica responsável por passar, no caso, engomar as peças. A embalagem é embalar o produto para entrega. O estoque de produtos, o nome é bastante autoexplicativo, mas ele faz parte do ativo da empresa e precisa ser gerenciado cuidadosamente, pois apresenta a possibilidade de lucro. A expedição é o transporte do estoque para as lojas. E, por fim, o cliente, que no caso as roupas ainda estão nas lojas, mas prontas nas vitrines a fim de chamar a atenção dos clientes e os mesmos a adquirirem o produto. O marketing liga-se com a moda de uma forma única. Sabemos que a moda é um ciclo renovável e está sempre disposta a mudanças. O marketing é simplesmente um meio utilizado para enaltecer as tendências que mudam nesses ciclos. Não há uma forma certa de divulgação, nem muito menos uma que seja melhor que a outra. Há, na verdade, preferências para o enaltecimento de seus produtos. Temos exemplos listados abaixo, que podem servir para a influência da sociedade e que também são popularmente utilizados pelas empresas e marcas. Temos a pergunta proposta: como você divulga os produtos da sua empresa ou marca? No primeiro tópico, temos a contratação de influenciadores digitais, que são as parcerias pagas pelas empresas para que os que trabalham na internet, via redes sociais, divulguem seus produtos da sua marca ou empresa e influenciar a sociedade de uma forma com que as vendas aumentem. Temos também os provadores como modelos, que é uma forma que as empresas acham para divulgar suas peças, contratando um modelo específico para utilizá-las, e as fotos postadas nesses ensaios fotográficos, que são geralmente feitos, vão para as redes sociais, sites das lojas e revistas. A marca de Fel produziu um ensaio fotográfico com alguns modelos, que tem como intuito divulgar seu novo drop, que foi construído através de uma frase, um brinde à vida, e também é feito com técnicas de estamparia, vistos no tópico anterior. As influências e malefícios das vitrines nas lojas. Para termos uma vitrine adequada ao gosto do público, devemos exigir alguns aspectos, como buscar saber as tendências da época. Usar adereços na composição do cenário é extremamente importante para a estética visual. Por exemplo, no período passado da Copa do Mundo, a utilização de bandeiras, chuteiras, bolas de futebol eram essenciais para a customização. Exemplo dos usos não adequados para as vitrines, que tem muita informação e que deixa o cliente desconfortável na hora de comprar. Ou seja, não influencia e só tem um processo retrógrado. Mais alguns exemplos de provadores com modelos feitos pelas empresas com parcerias pagas.